Olá, seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa do INMET, INC, que especifica os critérios e métodos para a classificação de edificações comerciais, serviços e públicas quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Letícia Gabriela Eli e este é o módulo 1 do curso. Dando continuidade à apresentação do PBA Edifica, que falamos na videoaula passada, vamos tratar agora efetivamente sobre a Instrução Normativa do INMET, o INC, e o RAC, mostrar as principais diferenças e também um pouquinho da estrutura desses documentos. Falando sobre as principais diferenças entre o RTQC e a INC, é importante destacar que os métodos de avaliação mudaram substancialmente. Entre os pontos principais, temos que no RTQC, a avaliação da envoltória pelo método prescritivo tem como base equações de regressão linear, enquanto que a INC, a base são redes neurais artificiais. Aqui é importante ressaltar que o nome do método também alterou. De método prescritivo, passou a se chamar método simplificado. Houve também a mudança no indicador utilizado para a classificação geral da edificação, que passa de um equivalente numérico para o consumo de energia primária da edificação. Além da energia primária, são utilizados também os consumos de energia elétrica e térmica. Assim, é mais intuitivo ao consumidor qual a edificação é mais eficiente quando comparar com outras. A terceira mudança substancial que destacamos é a utilização da edificação de referência para a classificação. A edificação de referência é a edificação real, que se quer avaliar, mas com características que correspondem à classe D de eficiência energética. Assim, o processo consiste em estimar o consumo da edificação real e o consumo da edificação de referência, e com esses valores é estimada a redução na demanda de energia pela aplicação de medidas de eficiência energética na edificação real. O conceito de edificação de referência é utilizado em diversas normativas internacionais e serve como base, ou melhor, como índice mínimo de eficiência energética. O quarto ponto é quanto a ENSE, que é a forma direta do usuário conhecer a eficiência energética da edificação a qual ele está utilizando, comprando, etc. Então, para facilitar o seu entendimento e dos valores nela contidos, a etiqueta passa a ter 3 páginas ao invés de somente uma. A página 1 traz a síntese da avaliação, consumo, classe de eficiência energética, e nas demais páginas são detalhadas essas informações. Outro ponto de mudança é que saem as bonificações e são incluídas as avaliações de uso racional de água e emissões de CO2, como informativos, e a geração de energia renovável passa a ser contabilizada na classificação, pois a parcela gerada é descontada no consumo de energia elétrica da edificação. O entorno é um parâmetro muito importante, tanto nas questões de iluminação quanto térmicas. Na INC é possível considerar o entorno e a sua influência na eficiência energética da edificação. O sétimo ponto que trazemos aqui é sobre a ventilação natural. No Brasil, a ventilação natural é muito utilizada para resfriamento dos ambientes. E na INC, essa estratégia de resfriamento passivo pode ser analisada no método simplificado. Assim, é possível reduzir o consumo de energia com o sistema de ar-condicionado, por exemplo. No RTQC, a ventilação natural poderia ser contabilizada somente no método simulação computacional. Cabe ressaltar também que na INC a ventilação natural também pode ser analisada no método de simulação. Agora, explicando um pouquinho em detalhes alguns dos pontos que eu trouxe no slide anterior, vamos comentar sobre a diferença entre regressão linear e redes neurais artificiais. A regressão linear foi um modelo matemático utilizado para o desenvolvimento do método prescritivo de avaliação da envoltória na INC. Mas esse modelo é limitado quanto à taxa de aprendizagem e analisa de maneira linear o problema, enquanto que as edificações possuem interações não lineares. Além disso, a resposta da avaliação da envoltória no método prescritivo da RTQC é um equivalente numérico, pouco intuitivo. Então, como mencionado, o desempenho energético de uma edificação é consequência de interações não lineares entre os diversos sistemas e formas de uso. Além disso, para etiquetas de eficiência energética, o ideal é que o consumidor tenha como base indicadores intuitivos, como por exemplo o consumo de energia. Procurando atender esses e outros pontos, foi desenvolvido um novo método para avaliação da envoltória, agora chamado simplificado, utilizando como base o modelo matemático de redes neurais artificiais. As RNAs têm como princípio o conceito de neurônios, que adquire conhecimento através do conjunto de parâmetros de entrada, respectivas saídas, que são inseridas na rede. Essa rede adquire o conhecimento através da análise não linear do problema. No caso do método simplificado para avaliação da envoltória da INC, o resultado é a carga térmica de refrigeração, intimamente ligada à envoltória e ao consumo de sistema de ar-condicionado. Falando agora sobre o conceito de energia primária,
Como a base da classificação de eficiência energética da edificação passou a ser a redução no consumo de energia ao invés de um equivalente numérico, é preciso unir todos os consumos da edificação em um único valor. Mas nem sempre todos os sistemas utilizam energia elétrica para funcionar. Alguns têm funcionamento com base em energia térmica, e é aí que entra a energia primária. Na NC, consideramos a avaliação de diferentes sistemas. No sistema de aquecimento de água, por exemplo, podemos ter consumo de energia elétrica, chuveiros elétricos, boilers elétricos ou energia térmica, por exemplo, aquecedor a gás. Já o sistema de iluminação artificial tem o seu consumo considerado na NC sempre em energia elétrica. Depois, temos o sistema de condicionamento de ar. O consumo desse sistema também é sempre energia elétrica. E esse consumo está intimamente ligado à envoltória da edificação, uma vez que o condicionamento de ar retira ou adiciona do ambiente a carga térmica necessária para manter o ambiente em uma temperatura aceitável, e a carga térmica, por sua vez, é calculada na avaliação do envoltório. Durante o curso, iremos falar mais sobre isso. A ANC considera ainda o consumo de energia elétrica dos equipamentos, como computadores e televisores. Esse cálculo é estimado e tem como base a tipologia da edificação. Por fim, todos esses consumos são incluídos no valor total do consumo da edificação. Mas como podemos somar energia elétrica e térmica, não dá para simplesmente somar 2 mais 2, uma vez que essas energias provêm de fontes distintas. Então é aqui que entra o conceito de energia primária. A energia primária nada mais é a energia que não foi submetida a nenhum processo de conversão ou transformação e está disponível na natureza. Mas como podemos fazer essa conversão de energia elétrica, por exemplo, para a energia primária? E é aqui que entram os fatores de conversão em energia primária. A energia utilizada nas edificações pode ser proveniente de diversas fontes, limpas ou não. Por isso, existem os fatores de conversão de energia primária. Aqui nessa tabela a gente mostra para vocês o tipo de energia e o fator de conversão que deve ser utilizado no momento. Então, a energia elétrica ela deve ser multiplicada por um fator de 1,6. Já o gás ele deve ser multiplicado por um fator de conversão de 1,1. Mas esses fatores de conversão eles podem ser alterados ao longo dos anos, e então já está previsto que lá na frente, daqui a uns 5 anos, quando for vista a necessidade de mudar esse fator de conversão, ele pode ser alterado. Caso, por exemplo, a eletricidade passe a vir mais de termoelétricas e menos de hidrelétricas, pode aumentar esse fator de conversão. Aqui também tem a coluna do fator de emissão. Esse fator de emissão ele é utilizado lá no cálculo do CO2, que vocês vão ver mais adiante um dos últimos módulos. Para quem quiser saber mais sobre esses fatores de conversão, pode entrar lá no site do CB3E ou do PBE Edifica e pegar o relatório Fatores de Conversão de Energia. Ali está toda a explicação de como foi feito esse cálculo dos fatores. Falando agora sobre a questão da edificação de referência, uma das principais novidades da NC é que é possível estimar o consumo de energia e isso só pode ser feito pela consideração de uma edificação de referência. Então, para estimar o percentual de economia da edificação em análise, os métodos simplificados de simulação utilizam a edificação de referência. Em geral, a geometria é a mesma da edificação que está sendo avaliada, chamada de edificação real, porém, são consideradas algumas características que se referem a uma edificação nível mínimo de eficiência energética, classe D. Então, com base na edificação de referência, que é uma versão classe D de eficiência energética da edificação real, é possível estimar a redução no consumo de energia da edificação real frente a melhorias na eficiência energética. Na NC, são definidos valores de referência para diferentes tipologias, entre elas escritórios, escolares, hospedagem. É importante ressaltar que as características consideradas na edificação de referência tiveram como base pesquisas que levantaram os índices mínimos de eficiência energética das edificações comerciais e serviços e públicas no Brasil. Falando um pouco agora sobre a estrutura da NC, ela é o anexo 1 da portaria consolidada. Cabe ressaltar que essa videoaula foi gravada em setembro de 2022. Essa portaria ainda não estava publicada. Depois, se você estiver vendo essa videoaula mais para frente, quando essa portaria estiver consolidada, pode ser que o número do anexo ele tenha alguma modificação. Enfim, a estrutura da NC ela é dividida em 8 capítulos mais 7 anexos. Nos 8 capítulos iniciais, você encontra as definições, os requisitos, a classificação de eficiência energética, e depois tem os 7 anexos que são referentes aos métodos e procedimentos de avaliação, além de outras informações importantes. Sobre o RAC, os requisitos de avaliação da conformidade para a eficiência energética de edificações, ele estabelece os critérios e procedimentos para avaliação da conformidade de edificações,
com foco na eficiência energética, atendendo às exigências da NC e da NR. Ele, por sua vez, é o anexo 3 da portaria consolidada. E ele é dividido em diversos capítulos e anexos, mas aqui só dando um resumo que vocês vão ter, um módulo somente sobre o RAC, um resumo do que traz ali dentro dessa estrutura são os formulários que as pessoas têm que preencher para fazer a etiquetagem, os termos, as etiquetas de dia, o conteúdo mínimo a ser apresentado em relatório e outras informações importantes, então, para quem emite essas etiquetas. E com essa videoaula, finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo 1, conteúdo introdutório. Antes de iniciar um novo módulo, é importante que você baixe os materiais referentes ao novo procedimento de etiquetagem de edificações comerciais, civis e públicas, presente lá na aba Bem-vindos da plataforma. Na quinta-feira, nos encontraremos para uma aula síncrona, quando o exemplo de aplicação resolvido será apresentado. Ao final desta aula, os tutores responsáveis pelo módulo ficarão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Nos vemos lá!